Senador, no seu discurso a senhora falou que o Vale, a região do Vale do Rio Pardo, Taquari é uma das suas prioridades. E muitas vezes a senhora se posicionou a favor da cultura do tabaco lá no Congresso. Como a senhora tem defendido a fumicultura no Senado Federal? Nós temos agora uma demanda importantíssima que diz respeito a duas audiências públicas da Anvisa que impactam diretamente sobre o tabaco. Uma é a questão dos postos de venda e outra a questão relacionada à publicidade. E há outras questões relacionadas ao tema, que elas, se aplicadas tal como está no texto, elas podem representar algum prejuízo até sério para o setor dessa cadeia produtiva tão importante. Eu digo sempre, eu tenho uma grande preocupação com os aspectos sociais, uma vez que esta lavoura, ela representa 200 mil famílias nos 3 estados do sul, não só no Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jacuí e em alguma medida, mas porque ela também impacta sobre Santa Catarina e sobre o Paraná. E são 60 municípios que vivem e dependem da fumicultura. Então eu tenho compromisso com essa área. Em relação à votação do novo Código Florestal, que pode alterar as práticas agrícolas nas pequenas propriedades, como é que está a tramitação desse novo projeto no Congresso? Nós estamos lá no Senado e eu tenho como prioridade o Código Florestal, já aprovado pela Câmara, e nós temos feito as audiências públicas com a área dos cientistas, com os ex-ministros da Agricultura, ex-ministros do Meio Ambiente, inclusive a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente irá ao meu gabinete na próxima semana para tratar desse assunto. Nós temos que ter uma lei que não viole a segurança jurídica, negativamente impactando sobre uma atividade consolidada já há séculos, eu diria, até há séculos, é secular a produção no Brasil. Se você vê a bandeira brasileira, tem um ramo de café e um ramo de fumo, ou seja, está na história do Brasil, num dos símbolos mais importantes que é a nossa bandeira. Então, queremos fazer um Código Florestal ajustado a que o Brasil continue sendo um grande produtor e exportador de alimentos e de produtos agropecuários e que faça isso de maneira sustentável, defendendo o meio ambiente. Lembrando sempre que o Rio Grande do Sul é um exemplo, porque ele aplica plantio direto, plantio sobre palha, ele tem agricultura de alta precisão, ele tem manejo absolutamente moderno para preservar o ambiente. Nas nascentes, as leis ambientais do nosso estado são muito avançadas e também o fato de usar biotecnologia tem permitido a volta de muitos animais silvestres que haviam desaparecido, que agora voltam, não só os animais silvestres, como a fauna e a flora, que foram revitalizadas por essa adoção dessa tecnologia moderna, que é hoje adotada no mundo inteiro e nos países industrializados. O Brasil cada vez mais ganha espaço para isso, porque é o maior exportador de soja, o maior exportador de carne, suína, bovina e de frango, o maior exportador de etanol, de açúcar, de café, também de suco de laranja, de tabaco, e isso é que faz a grandeza e a receita do Brasil. Da nossa balança comercial, o grande superávit entre o que vendemos e o que compramos é determinado pela área da agropecuária. Da terra sai a riqueza do Brasil. Não podemos esquecer disso e, sobretudo, da renda e da questão do impacto social sobre milhares de famílias, especialmente pequenos agricultores da agricultura familiar, que é a marca registrada da produção fumageira, não só do Vale do Rio Pardo, do Vale do Taquari, do Vale do Jacuí e, como eu disse, de Santa Catarina e também do Paraná. Como é que a senhora avalia o momento do PP em Santa Cruz? Eu acho que nós estamos aí com a liderança da Helena, do Ildonei e de tantos outros líderes do meu partido, o Partido Progressista, em condições, agora com a renovação também de muitas filiações, de pessoas importantes e significativas, o retorno do nosso querido Telmo Kirsch para o partido, voltando a nos ajudar nesse processo. Nós vamos compor aqui uma aliança que seja fortalecida para que a gente tenha sucesso nas eleições em 2012. De Brasília, a senhora também articula ações aqui em Santa Cruz, a senhora dá conselhos, tem uma comunicação bem estreita com os nossos líderes do PP aqui de Santa Cruz, né? Eles têm mais a me ensinar do que eu ensinar a orientar a eles. Eu tenho aprendido mais na convivência com eles, porque são pessoas que estão na política há muitos anos. Eu estou com um mandato de 8 meses, me elegi, a eleição foi o ano passado, eu havia me filiado ao Partido Progressista
obediência à legislação eleitoral, um ano antes das eleições de 2000. Portanto, eu me filiei em 2009. Nunca antes eu havia me filiado, usando uma expressão conhecida, nunca antes eu havia me filiado a qualquer partido político. Portanto, eu estou aprendendo com a experiência de lideranças como da nossa querida Helena Hermani e tantos outros da região, do meu partido, em todos os municípios, mas aprendendo com eles, com os nossos deputados estaduais, com os nossos deputados federais, e é um aprendizado constante. Eu tenho a humildade de aprender a prática política, e isso a gente faz com a experiência e também com a intuição, e procuro usar a minha intuição nessas demandas. Muito obrigada, senadora.